Oi, gente, boa tarde. Em teoria, se o celular permitir e as condições técnicas não ficarem muito complicadas, nós vamos falar sobre psiquiatria em gestante puerpério, tá? Nós vamos falar sobre por que os psiquiatras em geral já estão categoricamente afirmando que é melhor ter um classe C na mão do que 2 pacientes voando. A gente sabe que não adianta você não correr alguns riscos com a toxicidade da medicação e permitir riscos da doença correrem soltas, né? É claro que tudo isso tem que ser pesado com cautela, né? Afinal de contas, medicina é cobertor de mendigo, se a gente cobre a orelha, a gente descobre o pé. Tudo tem seu custo metabólico e até prático mesmo, mas a gente tem que tomar uma decisão informada e hoje eu vou tentar informar vocês sobre como tomar essa decisão. Bom, como eu estava falando, não existe uma resposta geral, cada caso tem que ser individualizado. Em geral, o balanço vai em torno de tomar o remédio, tá? Até porque a gente consegue hoje em dia direcionar essa medicação de uma maneira que não seja tão nociva. Mas existem riscos para ambos os lados, né? Parto prematuro, por exemplo, é uma coisa que pode acontecer tanto por causa da ansiedade e depressão, quanto por causa da medicação. Então, a gente tem que pensar na história do paciente, se já teve outra gestação, se já teve depressão na outra gestação, se já tomou remédio na última e teve algum problema. A gente tem que levar em consideração esses fatos de história e também levar em consideração a gravidade do transtorno. Uma depressão leve é uma coisa, uma depressão grave com tentativa de suicídio é outra. Opa, pronto. Também temos que levar sempre em conta que não adianta você salvar a criança de uma má formação pequena e não salvar do infanticídio, né, ou do suicídio da mãe durante a gestação, que são situações que, não precisa falar, destroem uma família quase que instantaneamente, né. A gente tem que pensar também na questão da perda de adesão, tanto no pré-natal quanto no atendimento psiquiátrico, tá? Porque se o psiquiatra fala uma coisa e o ginecologista fala outra, se a gente não tiver em consórcio no que a gente está processando aí, a tendência é o paciente se perder e o paciente que não sabe qual dos dois segue, não segue nenhum dos dois, né? Existem riscos de malformações, mas eles não são absolutos, tá? E principalmente eles frequentemente não são tão graves quanto deixar uma doença psiquiátrica grave na mãe sem uma responsabilidade, né? Com relação à questão que já foi apontada em alguns estudos de autismo relacionada com esse tipo de medicação, eu quero lembrar a vocês que autismo já foi relacionado com toda a raio de tipo de situação, exatamente porque a gente não tem muita noção do que causa, né? Existem múltiplas causas, mais provavelmente, e mesmo dentro da alçada psiquiátrica, se a mãe não consegue estabelecer vínculo com a criança, também tem maior risco de autismo. Então, você acaba... isso não serve de parâmetro para a gente dizer que deve ou não tomar medicação. Legal? Bom, pensando nisso, a Anvisa classificou as drogas em risco para populações especiais. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? A classe A, que são as pesquisas em humanos, demonstraram ausência de risco. A classe B, que teve alguma suspeita porque ou deu problema nos animais ou não deu para verificar que nos humanos aquilo não ocorria. No C, não houveram estudos nos animais ou os animais tiveram um problema. O D há risco, mas o benefício pode superar. E o X é que não é para usar e pronto, acabou.
né? Tem algumas X, a maior parte, a esmagadora maioria das medicações psiquiátricas está no C ali, né? Porque os estudos são difíceis de você fazer com relação à medicação psiquiátrica em animais, e alguns até deram problema, mas quando os médicos foram forçados a usar em humanos para tentar corrigir alguma coisa, alguma doença que tivesse mais grave, o resultado não foi, não teve ninguém nascendo com 3 olhos e 6 pernas, né? Bom, é lógico que existem algumas limitações, como eu acabei de falar, nas pesquisas com relação a esse tipo de medicação, né? Por questões éticas, os estudos não são conduzidos em grávidas, o risco de não tratar acaba por forçar a mão de diversos profissionais em direção ao tratamento. Normalmente, os estudos que a gente tem disso são descrições de casos clínicos que foram agrupadas e utilizadas para embasar as decisões, mas até hoje os resultados estão apontando para a segurança do tratamento bem planejado, e eu quero deixar muito claro que essa discussão está aberta, e não só entre a comunidade científica, mas entre eu e vocês. A gente pretende tornar esse tipo de compromisso um matriciamento, onde a gente possa passar o máximo que puder de ajuda para os profissionais que estão aí cuidando das nossas gravidinhas. Bom, mas vamos para a parte prática. Vamos parar de viajar e vamos falar do que realmente importa. Como que eu vou definir se vai entrar com medicação ou se não vai? Como que eu vou definir se essa pessoa precisa de apoio psiquiátrico ou não? Onde que eu amarro meu bode, né? Então, começar. Em primeiro lugar, tem que avaliar a gravidade da doença. Se você tem uma paciente que está com uma doença atual leve, controlada, você tem uma conduta. Uma paciente que tentou suicídio recentemente, a conduta obviamente é diferente. O mesmo vale para você pensar em doença prévia. Se você já está tratando dessa paciente há mais tempo, ou ela já está se tratando com a psiquiatria há mais tempo, já teve manifestações mais graves da patologia, isso também vai mudar a gravidade da doença efetiva e, portanto, você vai ter que mudar a conduta. Outra pergunta importantíssima, se a paciente está em tratamento ativo. Se a paciente já está em tratamento, sua conduta vai ser de um jeito. Se a gente está pensando em começar, pensando se vale a pena começar, a conduta é de outro. Claro que vocês todos precisam fornecer as opções de forma esclarecedora, né? Vocês têm que deixar bem claro, até para proteger vocês de qualquer repercussão aí, qualquer mãe apavorada com o que aconteceu, vocês precisam esclarecer que os riscos de ficar sem remédio podem levar a situações como infanticídio, ou como depressão materna, como tentativa de suicídio materna, e o risco de usar o remédio é a malformação, parto prematuro e todas essas coisas, né? Se a mãe está ciente, se a mãe está de acordo, registra isso, tá? Registra isso. Esclareci que tal, mãe concorda com receber medicação, ou mãe concorda com não receber medicação. Isso é importante para vocês, do ponto de vista jurídico, porque a gente sabe que ginecologia é uma das especialidades mais processadas da medicina, né? Eu digo isso porque não só protege vocês contra o processo, mas ajuda a corresponsabilizar o paciente, ou seja, a decisão não foi só sua, não foi uma coisa que veio de cima para baixo, você esclareceu e a pessoa tomou aquela decisão. Se ela tomou aquela decisão, ela tem que se responsabilizar pelo que vai acontecer. É mais fácil de você evitar conflitos com a paciente e ter certeza que a adesão vai ser melhor. Outra coisa, independente do que estiver acontecendo, o reforço às medidas não farmacológicas é fundamental.
Se você tem uma mulher que está com uma doença leve, psicoterapia e atividade física pode ser o suficiente. Se você tiver uma mulher que está com uma doença grave, psicoterapia e atividade física não vão fazer mal. Então, tem que forçar mesmo, encher a paciência delas até elas tomarem alguma atitude nesse departamento. Porque as medidas não farmacológicas sempre são eficientes e nunca tem um risco mais direto para a criança. A não ser, é claro, que ela vá resolver fazer atividade física de escalada e caia do Everest. Mas eu acho que com qualquer mãe com um pouquinho de bom senso dá para orientar isso, né? Tá. Vocês vão ver que o slide ficou um pouquinho comprido, gente, porque eu pretendia deixar isso de referência para vocês estudarem também, tá? Então, desculpa se estiver meio opressivo, mas eu acho bom a gente ter um resuminho que dê para apelar no caso de enrosco, né? Então, vamos supor que você está lidando com uma situação de intenção de engravidar. A primeira coisa que tem que acontecer, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial legal, tá? Tirar as situações de má formação que são associadas com outras doenças, com anemia, com falta de ácido fólico, com falta de vitamina D, que de qualquer jeito podem prejudicar as mulheres e que vão ter que nortear um tratamento aí para boa parte das patologias, né? Medidas não farmacológicas têm que ser bem estruturadas na mulher que está com intenção de engravidar. Então, assim, a partir do momento que ela falou, doutor, eu trato para psiquiatria, eu estou com problemas psiquiátricos, mas eu tenho intenção de engravidar. O ideal é já dessa época ela começar as medidas não farmacológicas. Como até o ácido fólico, vitamina D, todas essas coisas, né? Então, já começar com psicoterapia, com exercícios físicos regulares, melhorar a alimentação, tomar um banho de sol para dar aquela reforçada na vitamina D, reforçar a teia social, ter certeza que ela tem parentes próximos, ter certeza que ela tem amigos para suportar o que está acontecendo. Às vezes, dependendo da disponibilidade dos serviços, estabelecer grupos psicoeducacionais, tanto para ela entender os riscos de uma gravidez comorba uma doença psiquiátrica, né? Isso bem que não é bem comorba, porque gravidez é um estado de saúde, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E preservar do estresse sempre que possível, né? Então, falar para ela tirar umas férias, fazer algum afastamento se a doença estiver incomodando um pouco mais, e se resguardar. Do ácido fólico, da vitamina D eu já falei, vale a pena lembrar, não é para deixar paciente psiquiátrico engravidar instável. A gente sempre reforça isso em consulta psiquiátrica, mas não custa nada reforçar na consulta de ginecologia obstetrícia, já que vocês estão fazendo a parte da anticoncepção propriamente dita, né? Caso uma paciente que tem intenção de engravidar precise de medicação, ou seja, se a gente fizer todas essas coisas na área de medida não farmacológica e ainda assim a gente não teve um resultado bacana, a gente tem que preconizar a menor dose do menor número possível de drogas que sejam mais seguras e mais eficazes possível. A gente vai no final dar uma descrição das que tem disponíveis aí no serviço e algumas que estão fora, só para referência, mas isso aqui eu acho que é o crucial de vocês entenderem. A gente não vai sair metralhando a mulher de comprimido, a gente tem objetivos, né? É melhor você usar uma droga só, que tem um perfil de segurança bom, mesmo que você tenha que usar ela numa dose mais alta, do que ficar misturando um monte de coisa e depois não conseguindo controlar isso direito. Tá. Não, chegou uma paciente, está com sintoma psiquiátrico e ela é uma grávida virgem de tratamento.
O que você pode fazer? Em primeiro lugar, a ideia é igual a de intenção de engravidar, só que não dá para esperar estabilizar. Se ela está instabilizada agora, já foi, né? Existem algumas medidas que podem ser tomadas, né? A eletroconvulsoterapia, por esdrúxulo que possa parecer, é a primeira linha, porque ela não tem repercussão nenhuma no feto, tá? Você só está afetando diretamente, de uma forma mecânica, o cérebro da mãe, elétrica, né? O cérebro da mãe, então você não corre o risco de má formação nem nada disso. Para depressão muito grave, a eletroconvulsoterapia é super bacana, já está preconizada na Política Nacional de Saúde Mental, mas ela ainda é um pouco difícil da gente conseguir, dado o fato que tem poucos profissionais treinados para fazer isso, e dado o fato que muito paciente tem medo, né? A ideia de pôr um eletrodo de cada lado da cabeça e passar um choque em você até você convulsionar, não parece uma coisa muito simpática. Só que feita do jeito que é feito hoje, nada daquele horror do bicho de 7 cabeças, feito do jeito que é feito hoje, essa medicação é extremamente, esse tratamento é extremamente eficiente e muito seguro para a grávida, né? Você só vai usar remédio em paciente grávida, virgem de tratamento, após uma falha terapêutica. Ué, mas a falha terapêutica não é o dar remédio e o remédio não funcionar? Não. A falha terapêutica é você passar ela para terapia, acertar a vitamina D, acertar o ácido fólico, fazer ela fazer exercício e ainda assim a bichinha não melhorou. Aí você vai falar de fazer remédio, tá? Os retornos precisam ser breves, o acompanhamento o mais multidisciplinar possível, tem que deixar as ACS em cima, tem que deixar a enfermagem, o médico da UBSF em cima também, e mesmo o pré-natal precisa ser o mais justinho, o mais próximo possível para trabalhar essas questões, né? Quando que você encaminha essa grávida? Em primeiro lugar, você encaminha ela se você vê que ela teve alguma tentativa de suicídio nos últimos 6 meses. Que aí é padrão do CAESM, tanto faz como é que vocês vão estar, independente de ela estar grávida ou não, isso daí é uma situação que precisa de apoio. Se ela estiver tendo uso de drogas, isso daí já não é para o CAESM, no caso, você precisa acertar ela para um CAPS, álcool e drogas, mas ela está em perigo, o feto está em perigo e a gente tem que tomar uma atitude um pouco mais drástica, né? Se a paciente começar a apresentar sintomas psicóticos ou de mania, ou seja, ela perder a crítica de realidade, começar a ouvir vozes, ver vulto, achar que, como falam, ter ideia sobrevalorada de grandeza, achar que é a Sharon Stone, falar que é Napoleão, qualquer coisa nesse sentido, obviamente, essa moça precisa de um psiquiatra. E, por último, mas não menos importante, uma nova falha terapêutica após 20 dias da medicação, tá? Você passou as medidas não farmacológicas, você não teve sucesso, você entrou com a medicação, não teve sucesso, você entra para a psiquiatria, você joga para a psiquiatria. Espera aí, tá bugadinho aqui. Só um minutinho, gente. Aqui, pronto. Então, se o tratamento já está em curso, o paciente está em curso de tratamento psiquiátrico e agora engravidou, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, não é para sair arrancando tudo sem pesar risco, tá? Frequentemente a gente vê isso acontecer, não, mas tem antipsicótico, tem remédio que não pode junto, então arranca tudo, corta tudo fora, aí a mulher sai falando que é Napoleão, tenta invadir algum país aí e a gente arruma confusão para tratar ela com um nenenzinho no colo, né? Ao invés disso, a gente precisa levar isso
como uma emergência psiquiátrica. Então, vai ter um encaixe de urgência na psiquiatria, assim que no momento que ela confirmar a gestação, ela deve buscar um encaixe com a psiquiatria. A gente vai ter, no final, uma lista de medicações, que eu vou também descrever uma por uma, para a gente ver o que dá para usar, o que dá para segurar, né? Lógico que, como tudo mais, eu vou reforçar que as medidas não farmacológicas, elas vão ser cruciais, só que aqui por um outro motivo, que é possibilitar trocas mais seguras e reduções de dose. Então, assim, exemplo que a gente vai falar até um pouco mais com calma mais para frente, mas que eu quero que vocês pensem agora. O lítio faz mal para o coração do nenê, mas faz menos mal do que carbamazepina, ácido valproico, né? Faz mais mal do que lamotrigina. Então a gente tem uma grávida que está estável usando ácido valproico. Você vai precisar trocar. Você troca para lamotrigina. Ela está agitada, começa a dar problema, você tem que fazer toda a parte da não farmacológica para tentar estabilizar. E se isso não dá certo, você até pode apelar para o lítio, mas, mais uma vez, você tem que passar por essa parte da questão não farmacológica. Tá? Antes que alguém fale, não é tão difícil quanto parece. Na hora que vocês estiverem olhando a lista, vocês vão ver que é sossegado. Falando em interrupções, a gente interrompe essa palestra para uma definição importante, né? Quando o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças da Saúde Mental, na página 186, define a depressão periparto, ela define com as seguintes características. Ela ocorre durante a gravidez ou no primeiro mês de puerpério, ela cursa com prejuízo funcional evidente e ela cursa com 5 dos seguintes possíveis sintomas, né? Humor deprimido, então a mulher chora fácil, se sente culpa excessiva, não consegue se divertir direito, tudo isso está envolvido nesse humor deprimido, tá? Pode ser apatia também, pode ser uma plena incapacidade de se conectar com seus sentimentos. Anedonia, que é a ausência de prazer, então, assim, coisas que normalmente deveriam fazê-la se sentir bem não estão acontecendo. Você dá para ela comida que ela gosta, ela não quer saber, você dá para ela jogo que ela gosta, ela não quer saber, série que ela gosta, ela não quer saber. Então, aí você começa a preocupar. Esses 2 primeiros são os mais comuns e são os mais importantes, tá? Mas podem acontecer outros. Perturbação do apetite, tanto para cima quanto para baixo, comer demais, comer de menos. Perturbação do sono. Perturbação do sono vale a pena fazer uns adendos aqui. Existe perturbação do sono para aumentar o tempo de sono total. Existem perturbações de sono que reduzem o tempo de sono. Por exemplo, a insônia inicial, que você tem dificuldade para pegar no sono. A insônia média, ficar acordando picadinho no meio da noite. E a insônia final, que a pessoa acorda mais cedo do que planejava e não consegue voltar a dormir. No caso específico de grávidas, insônia intermediária, a insônia média, ou seja, ficar acordando um monte de picadinho no meio da noite, pode ser normal. Primeiro, porque a bexiga da coitada está super comprimida. Segundo, porque dá dor nas costas, dá a pressão abaixa, se estiver muito quente pode ter algumas dificuldades com relação a sentir sonolência, se sentir cansada, né? Alterações de psicomotricidade, se vocês perceberem, quem é depressivo grave normalmente fala muito devagar, se move mais devagar, pode ter uma expressão sempre cansada, pensa devagarinho, parece que não desenvolve direito o que ele está falando, né? Do mesmo jeito pode acontecer uma aceleração
da psicomotricidade, na ansiedade, na mania e em outras doenças da ansiedade, por exemplo, toque ou estresse pós-traumático. Nesses casos, vocês vão ver uma pessoa que fala muito rápido, que anda sem parar, que fica mais agitada, né? Pensamentos de morte. Pensamentos de morte, fazendo distinção, é aquela coisa de, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu queria, por que Deus não me leva? Não necessariamente eu quero me matar, tá? Nessa situação, por que Deus não me leva e minha vida não faz sentido, já está contando. Culpa excessiva. Eu já tive paciente que pediu desculpas porque estava chovendo, como se ela tivesse controle sobre isso. A questão da fadiga, que também se correlaciona com o estado normal gravídico, que vocês, até por terem mais mão do que psiquiatra com grávida, vocês sabem melhor quanto disso pode se dar pelo estado gravídico e quanto disso já começa a ficar assustador. Uma sensação de ser inútil e o prejuízo cognitivo. Frequentemente, as pessoas que estão com depressão ou com algum problema psiquiátrico, elas têm dificuldades de atenção, elas têm dificuldades de manter a atenção, principalmente, né? De ter uma memória eficiente. E no caso da depressão, especificamente a gravídica, isso é muito fácil de ver, tá? A mulher começa a não ter memória e, principalmente, você fala para ela e ela está naquela lerdeza e não está colaborando. Eu estou definindo isso porque a gente fez uma menção no protocolo do CAESM, pedindo para que evitassem mandar para o CAESM pacientes que não cumprissem esse diagnóstico, né? Que uma coisa é você estar triste, grávida. Outra coisa é você estar deprimida. Uma coisa é você estar emocionada, você estar meio fora do seu habitual. Outra coisa é você estar deprimida. A gente sabe que existe, inclusive, aquela expressão, né, o baby blues, que logo depois da gestação, a mulher tende a ficar mais caidinha, mais chateadinha, às vezes um pouco, como que eu vou dizer, com alguma anedonia, né, com pouca interesse nas atividades de prazer, mas também sem ser uma depressão franca, sem ser uma situação depressiva que atenda a todas essas alterações que a gente está falando. Então, bem para diferenciar esse tipo de sintoma, que eu achei por bem a gente dar essa interrompidinha na palestra. Tá? Bom, também vale a pena dizer, quando a gente está falando de puerpério e lactação, as drogas que são seguras são diferentes. Fluoxetina, por exemplo, é segura na gestação, mas não é no aleitamento. Tá? Então, sempre lembrar dos benefícios do aleitamento, de forma que tem que manter na cabeça que suspender a amamentação é o último caso. Você vai suspender a amamentação se não tiver mais nenhuma outra medida que você consiga tomar que seja seguro para a mãe e para o nenê. Depois do parto, ou você tem que ajustar a medicação ou encaixar com urgência no psiquiatra. Tá? Exceto uma situação que eu acho por bem mencionar, que é a sertralina. A sertralina é um chuchuzinho, você consegue usar nas duas fases, tá? Você consegue usar tanto na gestação quanto no aleitamento. Podem haver sintomas residuais da medicação na criança. Quando ela nasce, uma criança que é filha de uma mãe com uso crônico aí de sertralina, ela pode, na hora que ela está se adaptando ao meio,
ter algumas alterações. Em geral, ela fica mais agitadinha, ela pode tremer um pouco, pode ter uma respiração mais ofegante, mas normalmente isso não se converte em uma baixa de oxigenação, nem nada disso. É mais um mal-estar passageiro que dura pouco tempo e que, sinceramente, se a mãe estiver amamentando, ainda vai ter um restinho de sertralina no leite dela, que segura esse pouquinho que já passava pela placenta e mantém uma quantidade relativamente estável, evitando os maiores efeitos colaterais da medicação. Tá, então agora nós vamos falar, já aprendemos a mexer com cada situação, vamos falar das situações solução. O que você pode fazer, o que você tem na cabeça para fazer, que é seguro, qual que é o caminho das pedras para não só o pessoal da ginecologia, mas o médico que está fazendo acompanhamento no pré-natal na UBSF ou qualquer outro que tiver interesse de fazer, ter certeza que não está fazendo nenhuma coisa perigosa. Então, em primeiro lugar, a gente deve padronizar as práticas tidas como seguras. Quanto mais segurança a gente já viu ter, mais fácil fica da gente construir uma imagem de segurança adequada, né? Então, assim, como eu falei, sertralina é ótimo, beleza. Se todo mundo está usando sertralina, a gente tem como juntar esses dados, mostrar os riscos de uma maneira mais decisiva e evitar gastar a vela boa com um santo ruim no futuro. Se tiver algum motivo para a gente não usar a sertralina, se a gente observar alguma informação a mais, fica mais fácil para todo mundo. O que a gente vai aplicar é um padrão bem grosseiro. Eu não estou olha, nós vamos fazer super desenhado para esse paciente, para o seu ritmo de vida e tudo mais. Não, a gente está fazendo uma coisa genérica, né, com exata intenção de facilitar para que todo mundo consiga fazer esse tratamento. Eu deixei artigos sustentando tudo que a gente vai falar, está na biografia, tá? Lembrem-se que o tracamento estará à disposição e não é por causa que a gente falou aqui que a gente não encerrou o assunto, não é de cima para baixo, vocês conversam com a gente, tira dúvida. E aqui a gente colocou algumas legendas, né? Os medicamentos assinalados com um cifrãozinho estão no alto custo, os assinalados com o asterisco não são disponibilizados pelo SUS e serão apresentados como referência didática apenas, tá? Tem algumas coisinhas que é bom eu mencionar, mas que não tem pelo SUS, às vezes nem vale a pena usar mesmo, mas para vocês conhecerem. Vamos lá. Aqui tem a tabelinha bem organizada, tá? E eu deixei uma conduta para você tomar no caso de uma paciente que esteja usando alguma dessas substâncias, né? Então vamos lá, vamos falar da sertralina. É seguro para a grávida, é seguro no aleitamento e você pode deixar na prescrição se a dose estiver abaixo de 200 miligramas, tá? É a melhor opção para a ansiedade, é a melhor depressão para a depressão que não respondeu ao tratamento farmacológico, mas que, desculpa, o não farmacológico, mas que ainda está, como fala, que ainda, se não respondeu ao tratamento não farmacológico, o ideal é usar a sertralina, tá? Ela é bem segura, é fácil de manter na prescrição, você não vai precisar ficar fazendo muita mudança. Se for só um antidepressivo que você precisa, é esse aqui que você vai usar. Sobre a fluoxetina. A fluoxetina é segura na gravidez, não é segura no aleitamento. E exatamente por causa disso, enquanto a mulher está grávida, a ideia é ir trocando para a sertralina, né? O ideal é fazer uma retirada cruzada, né? Observação aqui, que você vai baixar progressivamente
o que você está dando de fluoxetina e aumentar progressivamente o que você está dando de sertralina. Lembrando que a fluoxetina demora bastante para sair do organismo, tá? Então você pode cortar o comprimido, deixar passar um tempo e aí entrar com a sertralina. Corta o comprimido, espera 1 ou 2 semanas, aumenta a dose da sertralina. A paroxetina não é segura em nenhuma das fases. Se o paciente estiver usando por qualquer motivo que seja, você troca imediatamente para a sertralina. E pode dar problema para o nenê, pode dar problema no aleitamento, não é para deixar usar. Tem muita gente que usa aqui em Rio Preto, tá? E é válido avisar isso aí. O citalopram e o escitalopram são seguros, tá? Eles são basicamente tão seguros contra a sertralina, só que eles não estão na rede, então elas acabam não sendo a opção número 1. Mas são medicações que são relativamente baratas e que frequentemente têm menos efeito colateral. Então, se o paciente reclamar de efeito colateral, não, eu tomo sertralina, me dá diarreia, me dá dor de cabeça, detona minha vida sexual, não quero tomar. Você pode conversar com ele para tomar o citalopram, que ainda é seguro tanto na gravidez quanto no aleitamento, tá bom? Ainda nos antidepressivos. A nortriptilina e a amitriptilina são seguras tanto na gravidez quanto no aleitamento. Não dá para você fazer tratamento antidepressivo e ansiolítico com essas medicações em dose menor do que 75 mg por dia, que devem preferencialmente ser dado tudo de noite. Ou seja, nortriptilina você começa com 3 comprimidos mesmo. Nossa, doutor, mas eu dou o pessoa já tem um monte de efeito colateral. Por isso mesmo que eu prefiro sertralina. Tá? Os efeitos colaterais são difíceis e frequentemente acabam sendo motivo de por que a gente não vai usar. Mas para quem tem muita dor crônica ou para quem tem, vamos falar, síndrome de intestino irritável, então toda hora tem diarreia, isso daí calha muito bem. A bupropiona também é segura, ela já está demonstrada um pouco melhor que é segura, mas também não tem pela rede, né? E ela não resolve a ansiedade. Então, às vezes você vai ouvir algum vendedor de farmácia, algum representante de farmacêutica dando não, porque é seguro na gravidez. Só que não resolve a ansiedade e a ansiedade é a doença mais comum na psiquiatria, especialmente em uma pessoa que está passando por uma mudança de vida tão grande quanto uma grávida. Apesar da nortriptilina e da amitriptilina serem seguras, a clomipramina não é, tá? O ideal é fazer uma troca para a sertralina. Você suspende a clomipramina, porque ela tem efeitos nocivos, deletérios no feto, e vai subir devagarinho a sertralina. Começa com uma, vê como é que responde, vai subindo. Até, se a paciente estiver tendo resposta, você pode subir a dose até os 200 mg por dia da sertralina, sem que haja sem que haja um risco direto aí para o feto ou para a mãe, e precisa cortar a clomipramina o quanto antes. Venlafaxina e desvenlafaxina, até onde nos cabe, tudo que vem sendo mostrado aí, está seguro, né? Está tão seguro quanto a sertralina, inclusive. Tem um exame, tem um estudo bonito que no final, que eu deixei aí para vocês darem uma olhada. Mas vale a pena dizer, também não são medicações que tem pelo SUS e acabam sendo medicações que, apesar de serem muito eficientes, elas precisam que o paciente compre. A sertralina dá conta, tá, gente? Isso aqui já é situação meio fora meio ponto fora da curva, né? A venlafaxina e a desvenlafaxina são bastante potentes, você usa mais em casos que já está mais preocupante. Dos estabilizadores de humor, o que a gente tem? Lamotrigina tem pelo alto custo, né?
ela é segura na grávida, é seguro no aleitamento, você pode deixar na prescrição, você não pode passar de 300 mg por dia e é o melhor anticonvulsivante, normalmente a melhor escolha para estabilizador de humor de grávida, né? Todos os outros anticonvulsivantes, todos mesmo, eles não são seguros para grávida, tá? Eles até são seguros no aleitamento, mas o ideal é que você troque o mais rápido possível ou para a lamotrigina ou para o lítio. A carbamazepina é a primeira escolha na hora de amamentar, mas ela é péssima na gestação, pode dar sérias dificuldades orofaciais, tá? Sérias malformações orofaciais, e realmente a gente tem que evitar. Sobre o lítio, vamos lá. O lítio não é legal na grávida, porque ele pode causar problemas cardíacos no nenê. A gente sabe que, apesar disso, frequentemente a gente acaba usando, porque é uma droga que previne as situações mais graves de mania e de depressão psicótica no transtorno bipolar. Então, às vezes, mesmo não sendo seguro, mesmo a gente sabendo que dá problema, é melhor a gente cutucar com calma, a gente mexer ali com calma. No aleitamento, ela é segura, não é uma droga segura, mas exige cuidados especiais. Você tem que dosar o lítio no sangue da mãe, às vezes tem que dosar o lítio no sangue do feto. Então, o resumo da ópera é: lítio, tem lítio na prescrição? Por enquanto você deixa, mas você manda falar com o psiquiatra, e é urgente, tá? A gente que vai mexer nisso daí, e especialmente se já passou a cardiogênese. Porque se já passou a cardiogênese, aí, gente, Inês é morta. Você não vai correr o risco de tirar um remédio que é super bom como estabilizador de humor para evitar uma má formação cardíaca, se o coração, o que tinha para fazer, já montou ali e não tem mais muito que vá mudar. Antipsicóticos. Olanzapina é seguro na gravidez. Estamos discutindo ainda se é seguro no aleitamento. Existem situações que vão demandar um pesar de riscos aí importante. Em geral, a gente não mexe, né? Só quando vai nascer o nenê mesmo que a gente mexe, e tem que ter um acompanhamento cauteloso da condição do nenê. O haloperidol é seguro na gravidez, mas não é seguro no aleitamento. É melhor não mexer se você tiver que tomar uma conduta com relação a essa medicação, só que você tem que suspender o aleitamento. Gente, me dói falar isso. Eu sou master a favor de aleitamento, mas para mãe com haloperidol não dá para mexer no remédio e não dá para deixar o remédio sair no leite e afetar o nenê. Prometazina não é seguro nenhum dos dois, dá para suspender, na maioria das vezes não vai nem dar tanto problema. E eu disse ali enrosca fácil, porque é um negócio que frequentemente você acha que não vai ter tanto problema assim, porque é só um antialérgico, isso aqui tem um monte de repercussões por conta das questões anticolinérgicas, e dentro disso a gente precisa tomar esse cuidado de evitar o uso dessa medicação. O benzodiazepínico não é seguro na grávida, mas se for uma emergência, até o segundo trimestre até dá para usar. No aleitamento não é recomendado, a conduta é suspender, e na prática, gente, até dá para usar. Só que eu não recomendo que vocês o façam. Primeiro porque hoje em dia essa medicação está caindo em desuso, já é uma coisa que não é para ser utilizada, tem outras medicações melhores, tem outras condutas mais adequadas, especialmente dentro do contexto da gravidez. Mas se acontecer de você ouvir assim, não, eu fui no psiquiatra, tive uma crise de pânico e ele passou
um clonazepam sublingual para mim, eu estou no segundo trimestre. Não significa que matou o nenê, tá? É uma coisa, é um risco que precisa ser dosado, precisa ser conhecido, precisa ter um pouco de mão. Quem tem, dá para fazer. Quem não tem, não arrisca. O lorazepam é a mesma coisa do benzodiazepínico dos outros todos, mas ele é um pouquinho mais seguro porque dá para usar com um pouco mais de liberdade, desculpa. Mas de qualquer jeito você suspende, de qualquer jeito você evita usar. O biperideno é a mesma ideia da prometazina, tá? Não usa, suspende se estiver usando e é facinho de enroscar por causa da questão anticolinérgica. Então não usem porque vai ter complicações para a mãe e para o nenê que não são interessantes. Aqui eu deixei várias referências para vocês, tá? A maior parte está nos sites do governo inglês, que são muito bacanas com esse tipo de publicação científica. E tem alguns outros de Clínica Mayo, mesmo de bibliotecas mais acessíveis aí. Então tem bastante coisa bacana, tá? Qualquer coisa vocês podem... Os que estão em branco tem que copiar no browser, mas os outros têm link, certo? Ó, gente, desculpa, eu até passei um pouquinho do tempo. Eu espero ter sido minimamente eficiente em explicar para vocês o que vocês tinham que fazer. Mas, como eu falei, a discussão está em aberto, tanto na comunidade científica, quanto entre os médicos de Rio Preto. E eu estou totalmente à disposição para qualquer dificuldade que vocês possam ter. Tá bom? Boa tarde.